Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso estudo do processo civil, lembrando que nós estamos estudando a fase de cumprimento de sentença. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre o artigo 526 do CPC, que traz um instituto muito interessante. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, galera, então, como eu disse, vamos retomar o nosso estudo de processo civil. Nesse vídeo eu quero falar sobre o artigo 526 do CPC, que traz um instituto muito interessante, tá? Que vale a pena a gente conhecer, que é chamado de cumprimento de sentença às avessas. Né? O que é isso, professor? Cumprimento de sentença às avessas? É isso mesmo. Esse é o nome batizado aí pela doutrina do instituto contido no artigo 526 do CPC. Vou chamar a nossa lousa para a gente fazer a leitura do dispositivo legal. Muito bem, pessoal. Então, fazendo a leitura do artigo 526 do Código de Processo Civil, ele diz assim: é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Meus caros, esse então é o chamado cumprimento de sentença às avessas, tá? E ele funciona de uma forma muito curiosa. É o seguinte: aqui eu tenho um pagamento espontâneo. Aqui eu tenho um pagamento espontâneo por parte do devedor. A ideia é que o devedor ele não precisa ficar esperando ser intimado do requerimento do credor para que ele promova o pagamento espontâneo. Não há necessidade do devedor ficar esperando. Às vezes, pode ser que o devedor ele tenha, digamos assim, pressa para resolver logo aquela questão. Ele tem pressa para que aquele processo seja extinto, não importa o motivo. Então o devedor ele não precisa ficar aguardando ser intimado do início do cumprimento de sentença pelo credor, né? Ele mesmo, antes de ser intimado, pode ir e fazer esse pagamento espontâneo. Tudo bem? O objetivo desse pagamento não apenas é afastar a incidência da multa e dos honorários, né? Claro, também é, né? Você afasta a multa e você afasta os honorários de advogado. Mas, além disso, o devedor ele consegue desde logo obter a quitação da obrigação e a consequente extinção do processo. Então aqui você afasta a multa, você afasta os honorários e o devedor ele já consegue desde logo a quitação da obrigação dele e a extinção do processo. Porque, como eu disse, às vezes pode ser que o devedor ele tenha pressa para resolver logo a questão, né? Então ele pensa assim: bom, já que eu fui condenado na fase de conhecimento, a sentença transitou em julgado, acabou, eu perdi a ação, paciência, então eu vou pagar aquilo que eu devo, tá? Vou pagar aquilo que eu devo e vou fazer isso logo,
Porque eu não quero mais ter a preocupação, não quero mais ter a dor de cabeça de ter aí um processo de execução contra mim. Então ele vai simplesmente e paga espontaneamente. Tudo bem? Muito bem. Aí alguém pode te perguntar: qual é a natureza jurídica desse cumprimento de sentença às avessas? Veja, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque na prática, isso aqui parece muito com uma consignação em pagamento. Então, parece uma consignação em pagamento, mas não é. Não é uma consignação em pagamento, tá? Embora o efeito prático seja muito parecido, seja muito semelhante, tá? Só que o que acontece? Isso aqui não é uma consignação, porque a consignação em pagamento pressupõe a mora do credor. A consignação em pagamento pressupõe a mora do credor, que é aquilo que a gente chama, em direito civil, de mora accipiende. Lembra dessa nomenclatura? Mora accipiende, é a mora do credor. Então, a consignação em pagamento, feita pelo devedor, ela pressupõe a mora do credor. Só que no caso que nós estamos aqui no cumprimento de sentença às avessas, não existe mora do credor. Tudo bem? Não existe mora do credor. Por isso que não é uma consignação. A natureza é apenas de incidente processual. Isso é apenas um incidente processual que pode ser instaurado pelo devedor antes do requerimento do credor que começa o cumprimento de sentença. Tudo bem? Então, na prática, parece muito uma consignação em pagamento, mas não é, porque falta a mora do credor, falta a mora accipiende. Tá? Então, a natureza jurídica verdadeira é de incidente processual. Muito bem. Você percebe que esse instituto do 526, ele foi pensado de forma específica para a obrigação de pagar quantia certa. O Instituto foi pensado para as obrigações de pagar quantia certa, tá? Só que nada impede que o devedor cumpra espontaneamente uma obrigação de fazer, não fazer, uma obrigação de entrega de coisa. Só que nesses casos não vai ser preciso instaurar o incidente que nós estamos estudando aqui. Tudo bem? Esse incidente aqui, ele é específico para as obrigações de pagar quantia certa, tá? Ah, mas as obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa? Veja, essas obrigações o devedor também pode cumprir espontaneamente, mas aí não vai ser preciso instaurar o incidente, ok? Agora, um detalhe que precisa ficar claro é o seguinte: esse incidente do cumprimento de sentença às avessas, ele pode ser utilizado quando eu tiver uma obrigação de pagar quantia certa líquida. Tudo bem? Então ele pode ser utilizado quando eu tenho uma obrigação de pagar quantia certa líquida. Tranquilo? Então aí o credor pode usar desse incidente. Professor, e se a obrigação ela for ilíquida?
E se for uma obrigação de pagar a quantia certa ilíquida, né? Ou seja, eu ainda preciso apurar o quantum de beatur. Bom, aí nesse caso, vai ser preciso instaurar uma fase de liquidação. Tudo bem? Vai ser preciso instaurar previamente uma fase de liquidação, que pode ser iniciada pelo devedor também. Tranquilo? Beleza? Então, recapitulando, esse instituto é específico, foi pensado de forma específica para as obrigações de pagar a quantia certa. E essa obrigação de pagar a quantia certa, ela tem que ser líquida. Porque se ela for ilíquida, então primeiro será preciso passar por uma fase de liquidação para que eu possa apurar o quantum de beatur. Tudo bem? Eu apure aí o valor. Maravilha. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho do procedimento. Né? Do procedimento desse instituto. Veja, eu vou tentar fazer aqui uma linha do tempo, né? Como se fosse mais ou menos um fluxograma, por assim dizer. Então, o devedor, ele comparece em juízo, né, para fazer o pagamento espontâneo da obrigação. Então, ele apresenta uma petição, tá? Então, vem o devedor para efetuar o pagamento espontâneo e apresenta uma petição. Junto dessa petição, ele precisa apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, tá? Ele tem que apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, além do comprovante de depósito. Além do comprovante de depósito do valor que ele ofertou em pagamento. Ok? Então, vem o devedor, apresenta uma petição instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida e o comprovante do depósito do valor. Tá? Na sequência, o credor vai ser intimado. Então, o credor ele vai ser intimado para se manifestar em 5 dias. Ele vai ter o prazo de 5 dias para se manifestar, ok? Então, veio o devedor com a petição, falou, olha, estou aqui realizando o pagamento espontâneo. Tá aqui, ó, pá, paguei. O juiz intima o credor para que o credor seja ouvido no prazo de 5 dias. E aí nós vamos ter, basicamente, 2 opções. Primeira, o credor fica inerte ou concorda com o valor. Então, primeira possibilidade, vem o credor e fica inerte ou simplesmente concorda com o valor oferecido pelo devedor. Neste primeiro caso aqui, o juiz vai declarar a obrigação satisfeita e extinguir o processo. Vou por aqui, extinção do processo. Tudo bem? Então, se o credor fica inerte ou concorda com o valor, o juiz declara satisfeita a obrigação e extingue o processo. E aí vai determinar o levantamento do depósito pelo credor. Tranquilo? Mas, infelizmente, existe uma segunda possibilidade. O credor pode discordar. Então, o credor se manifesta e discorda do valor apresentado.
Ok? Muito bem. Nesse caso, o que vai acontecer? Se o credor discorda, ele vai poder levantar desde logo o incontroverso. Então, se ele discorda, ele pode desde logo levantar aquilo que for incontroverso. Mas ele vai ter que indicar o montante que ele acha devido. Ele vai ter que indicar o montante que ele entende que é devido. E quando ele indica o montante que ele entende devido, ele vai ter que apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. Ok? Tranquilo? Então ele indica o montante devido e apresenta o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos dele. Muito bem. E aí, professora? O credor indicou o montante, juntou ali o demonstrativo. Bom, aí você tem que ter cuidado com uma coisa. Né? Vamos supor que o valor devido seja 10 e na hora de fazer o cumprimento de sentenças avessas, o devedor depositou 8. Ou seja, na hora de fazer o pagamento espontâneo, o devedor pagou 8, pagou a menos. E aí, ele pagou a menos. O credor discordou e falou, não, tá faltando R$2.000. Nesse caso aqui, o que acontece? O devedor tem que ser intimado. Então, o devedor é intimado. Para quê, professor? Para completar o depósito. Então, o que acontece? Intima o devedor, falando assim, devedor, você depositou a menos. Então, eu estou te intimando para você completar o depósito. Tá? Tranquilo? Muito bem. É possível, então, que o devedor, ele tenha simplesmente errado. Ele não fez de má fé. Ele simplesmente depositou a menos o valor. Tá? Tudo bem? Veja, se o devedor intimado completa o depósito, tá? Ele completa o depósito, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Ele não vai ser penalizado. Tá? Então, o credor alegou que o pagamento foi realizado a menor, apresentou lá o demonstrativo, o devedor foi intimado para completar o depósito e completou. Acabou, tranquilo, ele não vai ser, digamos assim, penalizado. Agora, se o devedor for intimado para completar o depósito e não fizer nada, se o devedor for intimado para completar o depósito e não pagar a diferença, ele vai poder apresentar impugnação. E nessa impugnação, ele vai poder alegar, por exemplo, excesso de execução. Tudo bem? Ele vai poder alegar excesso de execução. Porque pode ser, vou apagar aqui só para a gente fazer um outro exemplo. Pode ser que o valor devido era 10,
o devedor fez o cumprimento de sentença às avessas e pagou os 10, mas o credor vem e fala, não era 10 não, era 15. Aí o que acontece? O devedor intimado para completar o depósito fala, não, eu não vou completar não, porque o correto é 10. Ele apresenta impugnação, alegando o excesso de execução. Alegando e provando, né, evidentemente, o excesso de execução. Tudo bem? Tranquilo? Então, na verdade, esse cumprimento de sentença às avessas, né, ele é um instituto muito bom, muito legal, mas às vezes pode dar, né, você percebe que pode ter algumas complicações que podem surgir, né? No mundo ideal, o cara está devendo 10, ele vem, paga os 10 espontaneamente, o processo é extinto. Tá? O processo é extinto. O credor vem, concorda com o valor, aquela coisa toda e tal. Mas a gente sabe que muitas vezes, né, até mesmo em alguns casos por picuinha das partes, as partes fazem de tudo para prejudicar umas às outras, né? E aí isso acaba fazendo com que o processo se arraste. Então o problema vai estar aqui, ó. Vai estar aqui. Se o credor intimado discordar do valor pago pelo devedor. Tá? Então, só para a gente recapitular o procedimento e encerrar o vídeo, vem o devedor, apresenta a sua petição instruída com os respectivos documentos, né? Falando, olha, então eu fui condenado a pagar 10 mil reais, tá aqui o comprovante, depositei os 10 mil reais, tá aqui, beleza. O credor é intimado para no prazo de 5 dias se manifestar. Se ele ficar inerte ou concordar com o valor, o juiz extingue o processo. Tranquilo, maravilha. O problema vai estar se o credor intimado discordar. Se ele discorda, ele pode levantar o valor que for incontroverso e aí ele indica o montante que ele acredita ser o correto. Indicado o montante, o devedor é intimado para, querendo, se for o caso, completar o depósito. Se ele completa o depósito, maravilha, nenhum problema. Se ele achar que o valor é aquele mesmo, ele pode apresentar uma impugnação alegando excesso de execução. Tudo bem, meus caros? Tranquilo? Então, de maneira bem assim resumida, esse é aqui o procedimento do cumprimento de sentença às avessas. Meus caros, então, mais um vídeo, né? Concluímos aí mais um instituto inerente à fase de cumprimento de sentença, tá? E com isso nós vamos avançando aí no nosso conteúdo. Próximo vídeo a gente traz mais matéria, mais conteúdo referente ao cumprimento de sentença. Espero vocês lá, forte abraço e bons estudos.